Boa noite! Ao vivo aqui no Instagram para falar sobre um tema bombástico. O que aconteceu hoje? Saiu um comunicado lá da Polícia Federal. Boa noite, Pedro! Saiu um comunicado lá da Polícia Federal, falando que a prova que ia acontecer na outra semana foi adiada. E vai acontecer no dia 23 de maio. Eu acredito que muita gente está muito feliz por isso. Feliz porque ganhou mais tempo de estudo, mas tem gente também por outro lado que falou, poxa, já tinha me organizado, tirei férias. Ai, meu Deus, o que fazer? Ai, esse meu cabelo. Agora pronto. Meu Deus, boa noite. Meu Deus, o que fazer? Não sei. Gente, você ganhou mais tempo. E aí eu quero te falar o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó, o comentário aqui, comentário não, fixar. Prova da PF adiada. O que fazer? Gente, só quero falar uma coisa. O que fazer? Como é que eu fixo isso mesmo? Clico aqui. O que fazer? PF adiada. Então vamos lá. Como é que eu fixo? Eu esqueci como é que eu fixo o trem aqui. Boa noite, Evandro. Então, o que eu vou fazer? Prova da Polícia Federal. Antes de falar da prova da PF, há uma enorme probabilidade da prova da PRF também ser adiada. Então, já se prepare para isso. E essa live, boa parte dela também vai servir para a PRF. Mas quando adiada a PRF, que possivelmente vai adiar, eu vou falar lá também porque existem algumas especificidades de cada prova, de cada órgão, né? A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que tem formatos de provas diferentes, tá bom? Ah, só queria colocar aqui, ó, PF adiada. O que fazer? Deixa eu me ver. Tem um jeito aqui que eu faço. Como é que é, gente? Abaixa? Não, não abaixa. Não sei. Não consegui. Mas tá bom. Então vamos lá. PF, dia 23 de maio. Sabe quantos dias tem até a data da prova, efetivamente? Boa noite, Ariane. Temos 73 dias de hoje até a data da prova. E eu quero mostrar um negocinho, uma motivaçãozinha a mais. Se você for fazer prova para delegado, ó, o valor? R$ 23.692. É uma boa motivação, né? E se for para agente, escrivão ou papiloscopista, sabe quanto? Ó, R$ 12.522,50. Essa é uma boa motivação para você que não está lá muito animado com a prova para estudar, ou porque adiou, ou porque pandemia, ou porque os índices estão aumentando, ou porque você fica olhando informação que não te agrega em nada. E aí a gente vê a primeira motivação. E aí vamos lá. Só para dar uma relembrada. Caso você tenha desanimado, esquecido de algumas informações no meio do caminho. Delegado, 123 vagas. Agente, 893 vagas. Escrivão, 400 vagas. Papiloscopista, 84 vagas. Salário, novamente. Boa noite, Nayara. Salário, R$ 23.692,74 para delegado. R$ 12.522,50 para escrivão papiloscopista.
E a gente? Se você desanimou, te convido, pelo menos, não é o único motivo, mas a remuneração já faz o nosso coração ficar mais feliz. É ou não é? Então já dá para dar uma animada, né, minha gente? Nayara, Marcela, Laís, boa noite. E aí, o que eu faço agora? 73 dias para a prova, foi adiada, tô feliz porque eu tenho mais tempo para estudar. Primeira coisa, se você ainda não começou a treinar atividade física, se você ainda não começou a treinar para o TAF, começa para ontem, porque se esperar mais tempo, muito dificilmente você vai conseguir. Eu tô lá no meu grupo de mentoria com o pessoal da PF, tem gente da PF e da PRF, e eles começaram a treinar e estão maravilhosamente bem. Tem uma delas que tinha muito medo de natação, entrou na natação e ela contou uma história bem legal. Ela foi nadar e do lado dela um cara fortão lá. E aí ela falou, caraca, eu aqui nadando, principiante, ela já tinha feito algumas aulas. E esse cara aqui disse que ela mandou ver, meu filho, ó, passando à frente do bombadão lá, que o bombadão também não sabia nadar, ele sabia malhar, mas bombar, mas nadar não. E aí ela ficou super feliz e foi uma motivação. A outra pessoa tem 2 filhos, trabalha, tem que administrar família, trabalho e estudos. Acorda lá às 5h30 da manhã para fazer atividade física. E ele falou que nunca esteve tão bem disposto como está agora. Olha que legal, acordando cedo. Então, são revoluções que a gente provoca internamente quando a gente se motiva a fazer o que nós queremos. Tá joia? E aí, essa live, além de falar sobre a prova, é para te animar para estudar, se você não começou a estudar com tudo ainda. Agora a gente tem 73 dias para isso, tá? Então, atividade física para ontem. Natação, tem muita gente que trava natação. Barra, mulheres às vezes, só que a barra é para ficar segurando da mulher. O homem é barra sim, sem dar impulso. Corrida, etc. TAF, comece a treinar. Outra coisa, gente, cuidar das emoções. Esse período agora é um período que naturalmente a gente tem que gerenciar melhor as emoções, porque a gente tem acesso a muita informação que nos derruba. Então, eu fico sabendo de uma notícia, principalmente a política tá assim bombante para tudo quanto é lado, né? Para quem é de um lado, para quem é do outro, o bicho tá pegando. E aí a gente ouve só falar disso e dá uma baixa de energia. E aí a gente tem que se blindar emocionalmente. Caso contrário, fica tudo mais difícil, inclusive para estudar. Porque para eu sentar para estudar, eu preciso ter energia. E se eu disperso energia, se eu gasto energia naquilo que não me traz benefício, meu amor, não vai ser legal. Os seus estudos não vão ser de qualidade. Vamos para o próximo. Se você já começou a estudar para a prova, e aqui eu estou partindo do pressuposto que você já começou a estudar, porque a prova seria daqui a 2 semanas, né? Menos de 2 semanas, sem ser esse domingo agora, seria no outro domingo. Então, partindo do pressuposto que você já está estudando, você faz seu material de revisão? Eu recomendo mapas mentais. O pessoal que está fazendo mentoria comigo já está com o rei dos mapas mentais também. Você precisa de ver como é que tá. A galera com um bolo de papel de mapa mental revisando, e é legal que eles falam assim, agora eu entendo por que precisa ser com letra grande, por que tem que ser passando rápido para nossa mente. Tudo tem uma explicação lógica, científica e que tem resultados práticos efetivos. Então você já tem o seu material de revisão? Você sabe fazer um mapa mental? Você sabe o que é um mapa mental? Não souber, me manda lá uma mensagem que a gente conversa sobre isso, tá? É essencial ter material de revisão, porque não adianta você estudar, deixa eu desdobrar a perna aqui, não adianta você estudar, ler, fazer exercício, que seja,
mas não revisar. Vou te contar um caso que eu sempre conto, meu mesmo. Eu fiz uma prova para delegado aqui no Espírito Santo há alguns anos. E aí, na prova discursiva, caiu uma questão assim. Fulana pariu, né, teve um neném, e abandonou o neném numa lata de lixo. Faça a peça e coloque o crime que ela praticou. Aí eu, com toda a segurança do mundo, coloquei abandono de incapaz. A peça eu fiz direitinho, que era para ser feito. O que acontece? Eu errei, porque não era abandono de incapaz. Existe um tipo penal específico que é abandono de recém-nascido. Falei, nossa, nunca ouvi falar disso, nem sabia que tinha esse tipo penal. Aí fui lá olhar no meu vadimeco. Sabe como é que estava esse artigo, que eu não me lembro qual o número do artigo mais? Esse artigo estava grifado, anotado por mim, ou seja, eu já tinha lido sobre aquilo, já tinha grifado, só que eu não revisei. Eu não voltei naquela informação. E quando a gente não revisa e não volta a informação, muitas vezes é como ela sequer tivesse existido na sua vida, que foi o que aconteceu comigo. Ali eu aprendi na marra a importância de revisar. E eu quero que você não precise passar por isso. Que você tenha seu material de revisão. E nesse período, nessa época, eu não sabia da existência do mapa mental. E eu e meus amigos que fizeram o mapa mental, tem o André, inclusive eu vou subir essa semana as lives que eu fiz no ano de 2020 ou 2019, não me recordo. Com o André e com outras pessoas mais, tem de hipnose, tem de nutrição, tem de física quântica, como que a física quântica pode nos ajudar, por um físico quântico, mestrado em física. Ele explicou tudo isso, eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, quando eu colocar eu aviso aqui para você. Mas um deles é o André. O André veio aqui falar sobre o mapa mental, porque na época que nós estudávamos, ele era e ainda é o rei do mapa mental, eu aprendi muito com ele. E a gente sempre fala, se eu soubesse fazer mapa mental antes, cara, já teria passado um monte de concurso muito antes, com um notão muito maior. Aqui, só lembrando, às vezes você está assistindo falando assim, ai, Carol, fulano tinha que ouvir isso. Se você estiver ouvindo aqui ao vivo, tem essa setinha aqui embaixo, envia para a pessoa que você conhece, que você gostaria e acha que precisa receber essa informação. Se você está ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook ou aqui pelo Instagram, tem também uma setinha para você encaminhar para as pessoas que você ama ou que você gosta, que você conhece e precisa dessa informação. Gente, tudo que é simples transforma. Isso é simples, mas é tão valioso. Tão valioso. Você vê que eu perdi uma questão porque eu não revisei. E simular. Simulado. Você tem simulado a prova? Você sabe quanto tempo você gasta para fazer uma prova inteira? Eu só quero te lembrar que a prova do CESP, da Sebrasp agora, né? Da Polícia Federal, é questão, você tem que marcar certo e errado. Inclusive, tem que ser feita a prova de caneta preta, hein? Esferográfica preta e transparente. A prova é certa e errada. Muitas vezes, normalmente a gente está acostumado a fazer prova A, B, C, D, E, não é assim? A gente está acostumado a fazer prova A, B, C, D, E. E a nossa mente, a nossa forma de fazer prova está acostumado com esse formato. Só que você precisa treinar, fazer provas certo e errado. É outra forma de pensar. E se você não começar desde já a testar, você vai se surpreender e não positivamente na hora da prova. O seu organismo, o seu corpo vai falar, caraca, bicho, que é isso? Ou você vai fazer a prova rápido demais, sem prestar atenção no que tem que ser prestado, ou você vai demorar para raciocinar, porque às vezes a gente fica batendo papo, dialogando, sei lá, conversando com a prova, tagarelando com a prova. Não tem que tagarelar com a prova. A prova tá ali, porque aí você começa assim, prova, isso é pegadinha, não é? Acho que tem uma pegadinha aí. E aí a gente começa a querer conversar demais
E aí erra de tanto dispersar, de tanto pensar demais. Então, é essencial treinar através de simulados, prova de certo e errado, para você saber se você está acertando ou não a questão. Combinado? E como fazer isso? Existem alguns cursinhos muito legais aí, para isso servem esses cursinhos, minha gente, para você, que eles oferecem simulados gratuitos. Então você pode testar lá. Uma coisa que você tem que observar: se esses simulados oferecidos pelos cursinhos, eles têm a pegada do CESP, porque cada instituição tem a sua forma de cobrar e de fazer a prova. Então, por exemplo, se você for fazer a prova da FCC, ela vai ter uma pegada. A prova da Sebrasp tem uma outra pegada, eles gostam de cobrar outras coisas específicas, diferentes do que é cobrado em outras instituições. Então, é importante que você tenha primeiro a pegada do CESP, para você, quando for fazer um simulado de uma outra instituição que está aplicando, ver se eles não fogem muito do tema e da pegada do CESP, tá? Porque a gente tem que treinar aquilo que a gente vai fazer. Hoje eu vi um post muito legal, é assim, ó. Você quer uma seta para cá, se você quiser saber tudo, de todo o conteúdo, você caminha para cá. Mas se você quiser passar na prova, seu caminho é para cá, é um caminho oposto. Quando a gente quer saber tudo de tudo, a gente gasta muito tempo e não sabe o que cai na prova. Agora, quando eu aprendo a fazer prova, aí eu chego mais rápido lá. Para aprender a fazer prova, tem que treinar prova. E para eu treinar prova, além de eu fazer questões do dia a dia, é importante fazer simulados. O simulado, além de me ensinar a saber fazer a prova, ele vai me instruir, me orientar a mim mesmo, para eu saber o tempo que eu gasto de prova, qual a matéria que eu tenho mais dificuldade. Se eu tenho, no caso de agente, escrivão e papiloscopista, a prova vai ser junto. De delegado vai ser a prova de manhã e as discursivas à tarde. Quanto tempo eu gasto para fazer a objetiva toda e a discursiva? E quanto tempo eu gasto para fazer só a objetiva, né? No caso de delegado. É importante que você saiba disso. Para você saber, você tem que treinar. Treinar, treinar, treinar. Outra coisa, prova de certo e errado, existem estratégias para fazer prova de certo e errado. E para você traçar essas estratégias, você tem que treinar. Se você vai deixar a questão em branco, se você vai fazer primeiro todas que você sabe, né? Existem várias estratégias, essas que eu estou falando são algumas. Isso eu falo na minha mentoria. O pessoal que faz mentoria comigo está testando, treinando estratégias para ver que no dia da prova, qual estratégia que eu vou usar, qual se adequa mais a mim. E aí você precisa saber qual estratégia você precisa usar para a prova. A hora de errar é agora, a hora de errar é na hora do simulado. Uma outra coisa que eu sempre falo aqui, que poucas pessoas sabem, mas que dá um efeito, assim, fodarástico, é saber usar as ondas binaurais. Onda binaural ajuda você a aumentar a sua percepção, aumentar o aprendizado. Boa noite, Lene, boa noite. Aumentar seu aprendizado. E aí eu vou falar agora, mais tecnicamente, como funcionam essas ondas e quais são as melhores ondas. Existem as ondas gama, eu estou olhando aqui para falar a quantidade de hertz que as ondas emanam. Principalmente quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente tem todas essas ondas no nosso corpo, não só quando a gente dorme. Quando a gente está acordado, quando está agitado, quando está concentrado. Então, boa noite. As ondas gama, elas têm uma vibração de 22 a 50 Hz. Ela é alta, demanda muita energia do nosso corpo. Normalmente é quando a gente está estressado, agitado, a gente está vibrando em gama. Aí depois vem as ondas beta. As ondas beta, elas vibram de 14 a 21 Hz. Depois eu vou fazer uma live só sobre isso. Eu só estou falando isso en passant, só para você ver
a importância de ouvir as ondas binaurais e qual onda que você vai ouvir para você aumentar seu poder de concentração. Então, a beta é quando a gente está em estado de atenção. Nosso organismo, normalmente, quando a gente está estudando, normalmente ele vibra em beta. Aí depois tem a alfa. A gente não fala, nossa, estou em alfa. Alfa vibra de 8 a 13 Hz. Essa onda alfa é lá naquele estado de relaxamento, nosso primeiro sono, aquele soninho gostoso, quando começa o estágio de aprendizado. A gente aprende, absorve o conteúdo quando a gente dorme. Aí fica cimentado ali. E aí, quando a gente está em alfa, o aprendizado é mais fácil. Depois tem a teta. As ondas teta vão de 4 a 7 Hz e é o sono leve. É o sono leve, quando você está lá, ó, naquele soninho gostoso, nosso corpo, nossas ondas cerebrais, nosso comprimento de onda vibra entre 4 a 7 Hz. E por fim, as ondas delta, que é lá no sono profundo, que é de 0 a 4 Hz. O que tem a ver o cu com as calças? O cu com as calças, Bárbara, o que tem a ver isso? Tem a ver que quando você coloca as ondas binaurais para estudar, você aumenta o seu poder de concentração. É qualquer onda, Bárbara. Em especial, as ondas que vão ajudar no seu aprendizado, absorção do conteúdo e aumentar a concentração são as ondas alfa e teta. Procura gratuito. Eu tenho lá no meu Spotify depois se você quiser me fala que eu te mando por aqui. Ondas para estudar. Tenho lá uma pastinha salva disso. Para você colocar seu fone de ouvido e aumentar seu nível de concentração. No YouTube também tem essas ondas de forma gratuita. Tem gente que fica tomando remédio, que tem efeito colateral para aumentar o poder de concentração. Essas ondas não têm efeito colateral, aumenta o poder de concentração e não tem custo, minha gente. Não tem custo nenhum. Então, investe nisso. Bárbara, como é que eu faço? Tem que colocar fone de ouvido, tá? Coloca fone para você ouvir. E ela fica assim, bem baixinho, quase inaudível. E o bom das ondas, além de tudo, ainda abafam o barulho externo. Então, quando você senta para estudar, não tem barulho externo. Agora sim, a cereja do bolo para a parte intelectual. Porque assim, quando a gente fala de estudar para concurso, todo mundo fala assim, eu vou sentar, a primeira coisa que pensa, sentar a bunda na cadeira e estudar. Beleza, se fosse isso, todo mundo passava, né? Aí logo em seguida a gente pensa assim, não, preciso de organizar qual material eu vou estudar, quantas horas eu tenho que estudar. Só que para que tenha uma efetividade, olha só quanta coisa eu falei, de onda binaural, de simular, de fazer revisão, não é só fazer isso. Mas todo mundo quer saber assim, Bárbara, o que eu vou estudar? Que material que eu estudo? Então eu vou falar assim, vou começar pelo que eu sempre falo. A gente tem que saber fazer prova da instituição. Então, busque conhecimento, conhecer o que mais cai nas provas do CESP. E aí eu vou falar agora só sobre a prova de delegado, tá bom? Então vamos lá. Existem percentuais, os estudos que já foram feitos, uma análise estatística de quantas questões caem na prova, qual o percentual. Por que isso é importante? Eu vejo o pessoal vendendo, às vezes eu busco alguma informação de curso, do próprio procuro lá, edital da PF, e aí aparece um monte de propaganda até entrar no Sebrasp mesmo, né? E aí eu vejo assim, compre aqui o seu cronograma de 60 dias. E aí você compra um negócio pronto. Só que, meu amor, se você tem o dia inteiro para estudar, é uma coisa. Agora, se você tem meio período para estudar, o seu tipo de estudo vai ser diferente, seu cronograma. E se você tem menos horas durante a semana e muitas horas no fim de semana, sua forma de estudar, o seu cronograma vai ser totalmente diferente. E eu te pergunto, como você compra um negócio para estudar durante 60 dias, se você não analisa você como ser individual? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Existem coisas que são possíveis generalizar, tipo as ondas binaurais, todo mundo vibra, tem coisa que é orgânico, né?
Todo mundo tem um nível de vibração, comprimento de onda, isso acontece com todo mundo, beleza. Agora, existem coisas, perfis, que são exclusivamente meu. E quando eu pego e quero me enfiar, se eu sou um quadrado e quero me enfiar dentro de um triângulo, não vai caber, não vai entrar. Então, muito cuidado quando você adquire alguma coisa que não faz parte do seu perfil, do seu comportamento, do seu perfil comportamental. Bom dia, Pati. Bom dia, ó. Boa noite, Pati. Boa noite, Mari. Boa noite, França. Boa noite. Então, a gente tem que saber especificamente qual o formato que serve para mim. Cuidado quando você for adquirir um negócio que é muito generalista, que a pessoa fala de ciclo e você fica doido. Já teve gente que veio falar comigo, falou assim, Bárbara, eu contratei uma pessoa e ele começou a mandar um monte de PDF para mim. Gente, lê PDF. No máximo, para quem tem a característica de aprendizado através da visão, uma pessoa que tem um sistema representacional visual. Agora, se a pessoa é auditiva, sinestésica, auditiva digital, pelo amor de Deus, não vai aprender quase nada com PDF. Tá? Então, muito cuidado. O que aconteceu? Ele chegou para mim com a autoestima lá embaixo. Ele falou, não sei nada, eu sou um bosta. Essas palavras ele usou. Porque ficou muito desanimado, querendo se encaixar. Ele era um triângulo e queria enfiar um quadrado. Meu filho, cabe aqui, entra aqui no quadrado. Não vai entrar. Tenta enfiar um triângulo num quadrado. Cada um tem seu formato, né? Então, muito cuidado para não se frustrar com as coisas que você vai adquirir, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Primeiro, para você tomar cuidado. E segundo, que quando você sentar para organizar o seu horário de estudo, que é seu, pessoal, sentar ali, planejar, olhar o seu hora a hora, dentro do seu hora a hora depois eu vou tirar esse horário para estudar, e dentro desse horário que você vai estudar, você vai dividir as matérias. É importante você saber como que está a estatística, quantas questões caem de cada matéria. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Na prova de delegado, a prova objetiva. As matérias penal, a última prova, caíram 28 questões. Processo penal, a última prova, 28 questões. Administrativo e constitucional, 15. Aí eu vou passar aqui as outras. Financeiro, caíram 2 questões. Aí vamos supor que você para organizar seu horário de estudo. E no seu horário de estudo você coloca assim, mesmo tempo para estudar financeiro e penal, por exemplo. Loucura! Só caem 2 questões de financeiro, 28 de penal, 28 de processo penal. Então, na hora de você organizar o seu horário de estudo, o seu planejamento de estudo, penal tem que ter uma quantidade de horas e de dedicação, mas muito maior do que de financeiro. Você concorda comigo? Chega a ser lógico, assim. Só que quando você compra alguma coisa pronta, ou se você não faz esse diagnóstico preliminar para sentar para estudar e saber como estudar, cara, você vai estudar tudo errado. E se você já está estudando errado, tá tudo bem, você tem 73 dias pela frente até a próxima prova, tá? E aí você consegue se organizar melhor. Só quero te falar o percentual, só para você ver a diferença, ó. Que números a gente já vê a diferença, né? 28%, 28 questões para 2 questões, por exemplo, de financeiro. Ó, criminologia cai em 3 questões. Só que criminologia, ela tem do edital, ela é mais enxuta e tende a cair sempre as mesmas coisas. Então aí você pode ganhar ponto. Administrativo e constitucional caem 15. Então você tem que dedicar um tempo relativamente bacana para constitucional e administrativo. Mas o que você tem que bombar mesmo dentro da organização do seu planejamento? Para fazer bastante ponto. A gente não tem que aprender a passar em prova? Então você tem que aprender a fazer prova. Para passar em prova, você tem que fazer muito ponto. Lembrando que a prova da PF, uma questão errada, anula uma certa. Então tem que ter estratégia para fazer prova, tá? E aí, se você quer acertar mais questões, é assim que a gente passa em prova, você tem que aprender mais daquilo que cai mais, certo? Lógico?
Ó, penal, da prova inteira, penal e processo penal, penal é 23,3%, processo penal 23,3%. Então, 46,6% da prova, quase 50%, né? 43, quase 50, 40, mais de 40% da prova é penal e processo penal. Sabe quanto equivale financeiro? 1,3%. Então, você vai organizar o seu horário de estudos de acordo com essa métrica. Ó, a disciplina penal, processo penal e legislação, elas equivalem a 47% do edital inteiro, quase 50%. As demais, 53%. Olha que diferença. Como que você vai se organizar? E mais, o que você precisa revisar com mais cuidado? Gente, eu ensino tudo isso, eu já estou com uma mentoria aberta e como adiou o concurso, como vai ser dia 23 de maio, eu vou abrir uma nova mentoria. Você pode andar sozinho, se você quiser, e você pode sim chegar lá. Pode ser mais doído, pode ser mais demorado, talvez, mas você consegue. Ou, se você quiser e conhecer alguém que queira, você pode vir comigo para a mentoria. Deixa eu olhar aqui, ó. Eu vou abrir uma nova turma, vagas limitadas, porque eu preciso... eu tenho essa mentoria da PF-PRF e tenho a mentoria do Recomeço, para quem quer começar a estudar com matérias para outros tipos de concurso. E é um outro tipo de mentoria, mas é exclusiva para a Polícia Federal. Vai começar dia 24 de março, é uma quarta-feira. Então, se você quer participar dessa mentoria, dia 24 de março, manda uma mensagem aqui para mim. Se você conhece alguém que queira participar, manda uma mensagem. Já eu vou entrar divulgando mais. Hoje é o primeiro dia que eu vou falar sobre isso, porque eu não tinha nem mais horário, ajustei aqui. Tem gente me procurando. Bárbara, ainda tem a mentoria? Ainda tem, porque abriu hoje, dia 24 de março, tudo bem? Se você quiser. Nessa mentoria, o que eu falo? Eu te ensino, são 8 encontros, um encontro individual comigo e mais 7 em grupo. Eu ensino você a fazer o seu cronograma de estudo, te acompanho, te pego pela mão, te mostro o percentual de cada questão, te envio material para você estudar, tudinho. Depois eu vou postar aqui o áudio das pessoas falando o que mudou nesse período de mentoria na vida delas. Muita gente fala, como que você estava quando você começou a mentoria? No 0, e hoje eu estou no 8, já me sinto até preparado para fazer a prova. Teve gente que, a maioria fala assim, eu não sabia estudar e aprendi a estudar. E faz diferença, porque aqui é um estudo estratégico, específico, direcionado para a prova. Você entende? Você vai saber o que estudar. Não vai ficar perdido, viajando, fazendo um monte de questão, sentar, olhar aquele tanto de material, não sabe nem por onde começa. Meia hora só para começar a estudar. Chega no fim do dia, estou exausto, estou um trabalho, não tenho energia para chegar e estudar. Nós temos estratégias para dar energia, estratégia para você acertar a questão, estratégia de como fazer questão de certo e errado. E mais um monte de coisa que depois eu vou colocar num post aqui para você ler com paciência. Mas dia 24 de março. São vagas limitadas. Se você conhecer alguém que tem o desejo de ser policial federal, delegado da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal ou papiloscopista da Polícia Federal, fala com essa pessoa, manda mensagem lá para a Bárbara, então já entra direto aqui lá na minha bio, tem um link que fala da mentoria Você, PRF e PF. E por que, Bárbara, você reuniu os dois? Porque as provas eram muito próximas e possivelmente quando a PRF for adiada também vai ser próxima da PF. É o Sebrasco que vai fazer, os dois contratados por órgão federal. Então, muito possivelmente, não é lógico que não é garantia, porque ainda não saiu nada, né? E existe um encontro individual comigo em que o estudo é personalizado. E os outros encontros a gente vai falar, e o legal de ser em grupo é que às vezes uma dúvida de um serve para o outro. Isso é maravilhoso. Eu faço mentoria em grupo com a Dani Teixeira e o Nando
Gente, hoje eu tive mentoria com eles, a dúvida de um monte de gente serviu para mim, me adicionou e tinha dúvida dos outros que eu nem sabia que existia, sabe? E aí o legal, a força do grupo é essa. A gente aprende muito mais, porque além do que eu falo, tem outras pessoas falando da experiência. Nessa mentoria aqui da PF-PRF, tem uma das mentoradas, ela sabe muita coisa de corrida, meia, aí ela dá dica. Ó, gente, existe uma meia legal que diminui o impacto do pé quando a gente vai correr, porque tem que fazer, né? Tem que treinar. Ela fala de suco de uva, que é bom, e aí tudo eu falo, gente, começa a treinar agora, testa agora, porque não pode testar lá pro dia da prova. E assim, o crescimento é exponencial. Incrível, incrível, incrível. Então, se você tem o desejo de participar da mentoria, se conhece alguém, se quer presentear alguém que você sabe que se dedica muito e precisa de aprender e passar nesse concurso, ser nomeado nesse concurso, fala para a pessoa entrar em contato comigo, vai direto no link da bio aqui, que a gente conversa e tenho certeza que assim como as pessoas que estão tendo resultados fodarásticos, muito, muito sensacional mesmo, você, se quiser entrar, vai ter, tá? Caso queira ou não possa e tenha que andar sozinho neste momento, eu vou dar um monte de dica, vou oferecer várias dicas aqui, várias orientações, várias estratégias que se você acompanhar aqui, tintim por tintim, eu te garanto que a qualidade dos seus estudos vão ser outras, para positivo, claro. Então, gente, muitos beijos. 73 dias a contar de hoje. Hoje é dia 11 de março. Então, de hoje em diante, hoje para frente, temos 73 dias, né? Amanhã, dia 1 até o dia 23 de maio, para estudar com qualidade, fazendo revisão, colocando as ondas binaurais para aumentar o conhecimento, de forma estratégica, sabendo o que estudar, sabendo como organizar seu cronograma. Beijos, estou aqui, conte comigo! Mentoria dia 24 de março. Ah, tem mais uma coisa. Eu vou começar um desafio gratuito dia 17 de março, de 17 a 23, de graça. Eu vou oferecer um monte de conteúdo de graça num grupo de WhatsApp. Então, se você já quiser sentir o gostinho de como vai ser, de introdução de como é a mentoria, é distante, porque a mentoria é muito completa, mas se você já quiser começar, dar o seu primeiro passo, seu start para começar a estudar, parei, não sei como estudar, não sei como voltar, entra, esse é gratuito, o desafio do recomeço. Também tá lá na minha bio, é só você clicar no link lá da bio. Ah, Bárbara, você também tem estratégia para concurso de professor? Sim, tenho sim, Mari. Mari, se inscreve lá na bio, vai lá e coloca desafio do recomeço. Eu vou falar para todos os tipos de estudo, porque existe um padrão de estudar, existe uma forma de estudar. E assim, não é um padrão, ah, que legal, já se inscreveu. Não é um padrão que eu vou me encaixar para todo mundo, não. Existem algumas coisas que são importantes, tipo saber fazer prova. Ah, Bárbara, mas a minha instituição dos concursos de professor é outra instituição. Não tem problema, eu vou te mostrar como fazer prova treinando essa instituição. Mas antes por que recomeçar é tão difícil? Por que eu não consigo sair do lugar? O desafio do recomeço vai falar sobre isso. E chama mais gente para participar, a gente tem que compartilhar coisas legais. Boa noite, Kellen Catarina. Nós temos que compartilhar coisas boas. Então, vamos começar lá no desafio, você vai ver que, eu já ajudei contador a ser aprovado, tem uma contadora, tem até o depoimento dela, de 6 concursos que ela fez, ela passou em 5, depois que entrou na mentoria, já está nomeada, em um ano, tá? Em um ano, ou menos de um ano. Fisioterapeuta, estudando, que o sonho era passar em concurso de banco, passou, depois ela viu e falou assim, passei, mas na verdade eu queria agradar meu pai. Agora eu vou fazer o que eu quero, que é o pai, passou estudando 1 mês e meio, tá?
Já médicos, vários depoimentos de médicos que eu ainda não coloquei aqui, porque eu estou falando muito de concurso, mas o pessoal para residência médica e especialização médica. Até coloquei esses dias aí de uma das médicas que passou para neurologia em três residências médicas diferentes. 2 em São Paulo, PUC São Paulo, ABC, e ela escolheu lá no Sul e tá lá em Floripa. Até postou agora falando que uns livros lá legais chegaram para ela. Então, residência médica, isso é para você ver que existe uma estratégia de estudo que é direcionada para você, mas pode ser concurso de banco, pode ser concurso de professor, pode ser concurso que é minha especialidade maior, porque aí eu falo especificamente da matéria que vai cair. Agora, dentro de um planejamento de estudo, por exemplo, o que eu sei de medicina, minha gente? Eu só sei, agora eu sei um monte de coisa, né? Porque a gente vai aprendendo as coisas com os mentorados. Mas, assim, de matéria, de conteúdo, eu não sei nada. Mas eu sei fazer a pessoa estudar certeiro para passar com estratégias de inteligência emocional, gerenciamento das emoções, para conseguir ter excelente resultado, tá? Então vamos, se você quiser sentir o gostinho, ver como é que é esse recomeço, desafio do recomeço, 100% online, 100% gratuito, vai ser pelo WhatsApp e é só clicar lá na bio que vai te direcionar, vai te explicar como é que vai ser e te direciona para o meu WhatsApp. Nesse período, né, que a gente está vivendo, é muito importante compartilhar conteúdo gratuito. E por que gratuito, Bárbara? Porque eu quero compartilhar e porque é fechado, porque é pra gente, eu quero pessoas que se comprometam. Comprometa com aquilo que escolheu para fazer, tá? Por que não aqui no Instagram? Porque às vezes aparece um monte de gente e lá no WhatsApp a gente tem uma conversa mais fechada, mais organizada, as pessoas se ajudam, eu vou abrir alguns momentos pra gente conversar, para tirar dúvida. Tá? Então, desafio, 17 a 23, conhece alguém? Chama para participar. Porque depois do dia 23 eu vou fechar e vou ser muito responsável e cuidadosa para quem fez as coisas dentro do prazo. Combinado? Beijos, linda e abençoada noite. Abençoado restinho de semana. Beijo!